Amados irmãos, amadas irmãs em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. Estamos aqui com o nosso coração feliz e o nosso coração aberto para Jesus, para as sementes dos ensinamentos do Cristo e também do Evangelho. Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Este é o momento da gente cuidar um pouquinho da nossa alma, momento que a gente reserva do nosso dia para aqui partilharmos desse instante de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, que a gente possa se sentir acolhidos com o amor de Jesus, protegidos pelo nosso Mestre Nazareno e guiados por Jesus, meus irmãos, hoje e sempre. Meus amados irmãos, hoje, para nossa reflexão desta quinta-feira, nós iremos trazer aqui um grande ensinamento, uma grande lição de Chico Xavier sobre privilégios. Meus irmãos, Chico, ontem a gente também refletiu um pouquinho sobre ele, inspirados ainda em Chico Xavier. Hoje a gente vai dar continuidade para conversar um pouquinho aqui sobre a vida de Chico. Chico Xavier, meus irmãos, ele não é apenas um exemplo para todos nós de um médium excelente dentro da doutrina espírita, mas Chico é um exemplo de alma no caminho do bem. Olha como que Chico viveu o amor, viveu o perdão, viveu a perseverança, mesmo enfrentando muitas dificuldades. E mesmo assim, tinha irmãos que achavam que Chico era privilegiado pelo simples fato dele ter como mentor, por exemplo, Emmanuel. Emmanuel é um dos grandes espíritos que ajudam e auxiliam a nossa pátria, o Brasil. Emmanuel é um espírito muito nobre, é um espírito extremamente benevolente. E Emmanuel, mentor de Chico. Muitas pessoas acreditavam que, como Chico, já que ele ali era auxiliado por Emmanuel e que recebia mensagens de espíritos, que eu digo extremamente nobres, como Humberto de Campos, ou também espíritos com muito conhecimento, como André Luiz, acreditavam que o nosso querido Chico Xavier era regado de privilégios. Ou seja, que ele não sofria nada, que não passava por dificuldade, que não tinha dias difíceis, que ele não enfrentava nenhuma pedrinha no caminho, porque acreditavam que esses bons espíritos, sobretudo Emmanuel, retiravam todos os problemas para Chico, resolvia tudo para ele. Então, muitos irmãos tinham essa visão de Chico Xavier, tanto que tinham que certo dia um repórter ele irá questionar Chico sobre essa questão, sobre privilégios. E ele solicita, acredito que até humildemente, um depoimento pessoal de Chico Xavier sobre privilégios, alegando que muitas pessoas, ao ver o porte, ele usa mais ou menos essas palavras, ao ver o porte como um médium que Chico era, julgavam que ele era regado de privilégios, que não passava dificuldade, que não tinha momento de desânimo, enfim. Então que Chico pudesse dar um relato, um depoimento pessoal da vida dele mesmo, para esclarecer a essas pessoas e a todos aqueles que julgavam que Chico tinha uma vida branda, uma vida de flores só, uma vida só de tranquilidade. Olha, meus irmãos, acredito que a gente já sabe um pouquinho dessa resposta que Chico dará. É tão nítido para a gente saber, quando a gente abre o nosso coração para conhecer um pouquinho mais da vida do Chico, a gente já tem clara a noção de que a jornada da vida dele não foi nada fácil. Ele é um exemplo de alma porque ele passou por muita coisa sem murmurar nada, meus irmãos. E justamente por não murmurar, as pessoas acreditavam que a vida dele era fácil. Mas as coisas não são assim, não é mesmo, meus irmãos? Então, eu vou convidar a todos para a gente ler aqui juntos. Realmente eu vou ler para nós a resposta de Chico Xavier sobre privilégios. Porque muitos irmãos, novamente,
julgavam que como o Chico tinha uma missão, um dever muito grande para cumprir aqui, tá mais com a gente, com a doutrina espírita, nós espíritas, cristãos, muitos julgavam que ele teria uma vida fácil, porque ele tem que cumprir esse dever. Mas as coisas não são assim, e Chico vai responder sobre isso. E eu estou até aqui com essa obra, Chico, Diálogos e Mensagens, uma obra belíssima que traz para nós, assim, respostas de Chico Xavier para muitas entrevistas que ele deu. E diante dessa pergunta desse repórter, como eu coloquei aqui, um repórter que ele vai pedir um depoimento pessoal acerca das dificuldades que Chico já enfrentou, porque a impressão que eles tinham, já que Chico não reclamava, era que Chico não tinha problema nenhum. E aí ele pede, só que ele é até humilde esse repórter, porque ele diz assim: as suas palavras, Chico, poderão ajudar a muitos a suportar pequenos problemas em benefício da causa e de si mesmos. Ou seja, o relato de Chico sobre dificuldades que ele possa ter enfrentado auxiliaria a muitos de nós que estamos aí na caminhada da doutrina espírita, desenvolvendo a nossa mediunidade, que estamos servindo a Jesus ou servindo ao Cristo no templo que for. Serviria de auxílio para a gente. E aí eu vou ler, realmente vou ler, porque são palavras de Chico, meus irmãos. Qualquer resumo que eu fizesse não chegaria nem perto das palavras dele. Então eu vou ser fiel aqui e vou convidar a todos para a gente acompanhar junto a resposta de Chico a essa pergunta. Primeiro, Chico diz assim que ele nunca se identificou na condição de ser um privilegiado. Ele diz: perdi minha mãe aos 5 anos de idade. Eu fui entregue a um lar estranho ao que me vira nascer, onde felizmente apanhei com muitas surras. Bom, comecei a trabalhar aos 10 anos de idade, numa fábrica de tecidos, onde eu fiquei ali por 4 anos, adoecendo dos pulmões por excesso de pó. Ao respirar com meu corpo ainda frágil, passei imediatamente a servir na condição de caixeiro, num pequeno armazém, onde dividi o trabalho entre as vendas e os cuidados com a horta dos proprietários. Num esquema de horários que ia das 7 da manhã às 9 da noite. Chico trabalhava aos 14 anos de idade, das 7 da manhã às 9 da noite, sem parar. E ele continua: em 1931, aí eu entrei no Ministério da Agricultura, ao qual eu servi por 32 anos consecutivos. Nesse caminho, adoeci dos olhos. Igualmente, em 1931, eu perdi totalmente a visão do olho esquerdo, já há 46 anos. Já passei por 5 operações cirúrgicas de grande risco, sempre lutei com doenças e conflitos em meu corpo e em minha mente. Chico diz que ele enfrentava conflitos tanto de doenças do corpo como da mente. E por fim sou agora portador de um perigoso processo de angina, com crises periódicas que me levam a moderar todos os meus hábitos. Com tantos problemas que vão me ajudando a viver e a compreender a vida, eu não sei que privilégio a mediunidade teria trazido em meu favor. Digo assim porque se completa agora 50 anos sucessivos de trabalho mediúnico ativo, também completei 40 anos de trabalho profissional intenso, em 1961, de cuja aposentadoria trouxe a consciência de não haver faltado com as minhas obrigações. E pode crer, você que
falando a nosso Emmanuel sobre isso, ele me disse não ver qualquer vantagem a meu favor, porque apenas tenho procurado cumprir o meu dever. E reconheço de minha parte que os meus deveres são imperfeitamente cumpridos. Essa é a resposta, meus irmãos, de Chico Xavier, quando ele é questionado se ele teve privilégios na jornada da vida dele. A vida de Chico não foi fácil. Olha o que ele acabou de contar aqui pra gente. Quantos de nós, meus irmãos, pensemos, a gente teve uma jornada de vida assim como a do Chico, com tantas pedrinhas no caminho? Porque às vezes a gente enfrenta umas dificuldades, passa por uma enfermidade, precisa passar por uma prova, mas são coisas bem pontuais, não são, meus irmãos, ao longo da nossa jornada terrena. São tão pontuais que a gente consegue até lembrar em tal ano, em tal momento, é pontual. Mas Chico aqui, ele estava constantemente sendo provado, constantemente passando por dificuldade. Não era uma vez ou outra, não. Era constantemente. Pois é, olha só, Chico perdeu a mãe dele quando ele era novinho. Olha, meus irmãos, não ter o apoio dos pais, sobretudo da mãe, dói muito em nosso coração. Não é uma jornada fácil, não, meus irmãos. Então, Chico, órfão de mãe, pequenino, foi para um lar que ele apanhava muito e apanhava demais. E nem por isso ele se revolta. Com 10 anos de idade, ele já começou a trabalhar. Olha isso, meus irmãos, 10 anos de idade, já foi trabalhar. E o trabalho que ele fazia gerou nele uma doença física, que ele respirava a todo momento, né? Aquele pozinho, isso gerou uma doença no pulmão dele. Depois disso, com 14 anos de idade, ele trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite, meus irmãos, num trabalho pesado e difícil. Olha só. Depois disso, ele já vai começar a trabalhar lá no Ministério da Agricultura e assim ele trabalha por, como que ele coloca aqui, 32 anos, meus irmãos. Chico não abandona os deveres físicos, que eu digo da matéria, que o trabalho profissional, por causa da mediunidade, não. Ele não abandona o serviço material dele porque ele está trabalhando com a mediunidade. Jamais. Chico, ele tenta alinhar ali, equilibrar os dois ao mesmo tempo, e ele cumpre todos os deveres materiais dele e também cumpre os espirituais. Olha só, meus irmãos, não é fácil isso não. E aí Chico diz, olha, que ele perdeu a visão do olho esquerdo, passou por várias cirurgias de alto risco, enfrentou diversas enfermidades e mesmo assim continuava servindo a Jesus com um sorriso no rosto. Estava sempre presente no momento das reuniões mediúnicas com um sorriso no rosto. Estava sempre acolhendo a todos que estavam sofrendo com amparo e consolação. Chico colocava as dores dele de lado para enxugar lágrimas. Chico colocava as dificuldades dele de lado, meus irmãos, para auxiliar outros irmãos em dificuldade, para levar esperança para outros irmãos. Que exemplo para nós, não é mesmo, meus irmãos? Esse repórter ele foi até feliz, né, quando ele diz assim, Chico, as suas palavras poderão ajudar a muitos a suportar pequenos problemas. E realmente, quando a gente vê a jornada de Chico, meus irmãos, o que a gente passa, não é mesmo? Talvez não chega nem perto. Não é diminuindo a nossa dor, não é diminuindo os nossos problemas, porque todos nós temos os nossos problemas, as nossas dores, as coisas que machucam o nosso coração, estamos sujeitos a isso, mas a questão é ter um olhar de esperança através do relato do Chico. Porque mesmo ele enfrentando tudo, ele não abandona a mediunidade, mesmo ele enfrentando muita coisa, ele não abandona as reuniões na casa espírita, ele continua servindo, amparando, ele não se revolta, ele não pergunta para Jesus por que ele está passando por tudo isso, mas ele continua a tua missão, continua os teus deveres, cumpre os teus compromissos. Olha, meus irmãos, isso é um exemplo para a gente de cumprir o dever enquanto estamos aqui. Todos nós temos muitos deveres para cumprir. A gente já reencarna, como se diz, com uma lista de dever e compromisso para a gente cumprir, que a gente concordou lá no mundo espiritual.
E meus irmãos, temos esses deveres para cumprir. Então, independente do que a gente passa, das pedrinhas que surgem, a gente tem que cumprir esses deveres. A gente tem que cumprir esses compromissos. Deus espera isso de nós, não é mesmo? Que a história de Chico possa nos inspirar, nos amparar. E a nossa mensagem de hoje, ela foi inspirada na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o dever, meus irmãos. Porque Chico é um exemplo de quem cumpriu muito bem o seu dever, com muita fé em Jesus. Bom, meus irmãos, vou encerrando por aqui. Essa nossa mensagem também é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e com essa história de Chico em nosso coração. Que assim seja.